Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 6 de março. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Samu comenta com Darice que a princesa Kasaia está estranha desde o acidente. Darice concorda, dizendo que pode ser efeito do trauma, mas Samu desconfia de que há algo mais, algo que Kasaia não contou. Darice acha muita coincidência que justamente o escravo com quem ela deveria ter se deitado tempos atrás tenha sido responsável por salvá-la. Será que há algo entre eles? Samu diz que, apesar de parecer improvável, nada é impossível. Afinal, Kasaia sempre foi muito correta e apaixonada pelo marido. Mas, de qualquer forma, ela pretende descobrir a verdade. Enquanto isso, a rainha observa a filha e percebe que Kasaia parece triste. Preocupada, pergunta se está tudo bem. Kasaia responde que a viagem foi cansativa e que sente dores na perna. Gadize chega, e a rainha pede que ajude a princesa a se sentir mais confortável. Gadize então informa que o sangue de Kasaia desceu. A rainha logo entende que ela não está grávida e tenta consolá-la, garantindo que farão uma nova tentativa. Nesse momento, Kasaia se cansa das mentiras. A rainha, surpresa, pergunta do que ela está falando. Kasaia diz que está exausta de viver uma farsa e pede que a mãe a escute. Confessa que naquela noite não se entregou ao escravo, como havia dito antes. A rainha se espanta, mas você me disse que sim. Com lágrimas nos olhos, Kasaia admite que mentiu e pede perdão. Diz que não é tão forte quanto a mãe e revela outro segredo. O escravo que a sacerdotisa enviou para engravidá-la é o mesmo que a salvou no acidente. A rainha, incrédula, pergunta se ela está envolvida com o lobo de Judá. Kasaia nega, afirmando que Asher é um homem bom e honrado, e acredita que os deuses o enviaram para resgatá-la. A rainha, preocupada, diz que não sabe se é sensato mantê-lo trabalhando nos jardins, tão perto dela. Mas Kasaia insiste que ele não deve ser punido e que ele não tem nenhuma relação com o que ela está sentindo. Desconfiada, a rainha pergunta se há mais alguma coisa que Kasaia deseja contar. Porém, antes que a princesa possa responder, Gadize retorna ao aposento, encerrando a conversa abruptamente. Enquanto isso, Aspenais ensina Belsazar sobre a importância da liderança e do poder, explicando que ele deve ser exercido com sabedoria, prudência e senso de justiça. Ele lembra ao príncipe que um dia assumirá o trono que pertenceu ao seu avô e que deve estar preparado para essa responsabilidade. No entanto, Belsazar desdenha do conselho e afirma que quando for rei, dará grandes festas e mandará decapitar qualquer um que o irritar. Nesse momento, Nitocris entra no recinto e com um sorriso pergunta se seu tesouro se comportou. Aspenais responde, de maneira diplomática, que se comportar bem ou mal é apenas uma questão de ponto de vista. O rei expressa seu espanto, dizendo que foi algo extraordinário. Em Dura, ele viu com seus próprios olhos que o Deus dos hebreus é realmente poderoso. Daniel responde que o Senhor sempre está ao lado daqueles que têm fé. Curioso, o rei pergunta como um único Deus pode ter tanto poder. Daniel afirma que ele é o único verdadeiro. O rei reconhece que não pode obrigá-los a cultuar outros deuses, pois isso desagrada ao Deus deles, mas lembra que já havia assinado um decreto e não podia voltar atrás. Abednego declara que não precisam de outros deuses, pois o rei mesmo viu que o Deus deles é o único poderoso. Mesaque acrescenta que o soberano fez o que acreditava ser certo, assim como Deus também age conforme sua vontade. Daniel aproveita para perguntar por que o rei decretou tal ordem, já que nunca havia se oposto às crenças dos outros povos. O rei explica que foi convencido por Beroso, que o pressionou a assinar sem pensar direito. Ele também menciona que há inimigos poderosos em seu reino e que a inveja pode ser perigosa para quem ocupa posições de destaque. Daniel garante que ele e seus amigos continuarão fiéis e dedicados ao trabalho, pedindo que o rei não se preocupe. O soberano afirma que nunca mais os forçará a agir contra sua fé, pois agora vê que o Deus deles está sempre presente. Daniel e seus companheiros ficam aliviados e felizes. Nebuzaradan recebe uma mensagem, lê atentamente e dispensa o mensageiro. Dalila mostra à rainha de Judá um vestido que costurou para ela. A rainha se encanta, dizendo que é digno de uma soberana. Raquel chega e é recebida com um abraço por Dalila. A rainha pergunta sobre seu filho, e Raquel diz que ele está ansioso para vê-la. Dalila pergunta se correu tudo bem em Dura, e Raquel responde que enfrentaram momentos difíceis, mas que tudo terminou bem. A rainha quer saber o que aconteceu. Ebed conta que foi decretado que todos deveriam se curvar diante da estátua de Marduk, e quem recusasse seria condenado à morte. Preocupada, a rainha pergunta se Joaquim obedeceu. Raquel confirma que sim, assim como ela e Ebed. No entanto, os sábios hebreus se recusaram a desobedecer a Deus e foram lançados na fornalha ardente.
Dalila fica aflita ao ouvir isso. Raquel a tranquiliza, dizendo que eles saíram ilesos. Ebed acrescenta que o Senhor interveio e que o rei reconheceu o poder do Deus dos hebreus. Dalila fica aliviada e a rainha de Judá, impressionada, comenta que foi uma história incrível. Rabissares conta o que aconteceu, e Helga se espanta ao saber que eles saíram ilesos da fornalha. Zaque duvida da história, mas Elfa afirma que Deus protege quem tem fé. Zaque pergunta se o rei realmente declarou isso publicamente. Rabissares confirma e admite temer por ter adorado outros deuses. Zaque suspeita de um truque, mas Rabissares garante que não, lembrando que um anjo estava com eles e que os oficiais ao redor morreram queimados. Ele revela ainda que a filha do rei caiu de um barranco e foi salva pelo lobo de Judá. Como resultado, Asher foi transferido para os jardins da rainha, deixando Zaque surpreso. Joaquim diz que tudo parecia um sonho, mas Edissa o lembra de que Deus pode fazer muito mais. Ele confessa ter sentido saudades, e Edissa diz que também sentiu. A rainha de Judá chega e abraça o filho, dizendo que tem uma surpresa. Joaquim brinca perguntando se ela encontrou outra princesa para ele. A rainha responde que há uma pretendente, mas não é princesa e sim uma moça sábia e generosa. Joaquim pede para evitar o assunto, mas a rainha revela que a escolhida é Edissa. Surpresa e emocionada, Edissa ouve a rainha dizer que ela tirou da tristeza e que tem sua bênção. Edissa, radiante, agradece e os dois se beijam. O rei pergunta a Daniel sobre a prosperidade das províncias, e Daniel responde que todas estão indo bem. O rei comenta que os hebreus sempre trazem boas notícias, o que agrada muito. Nesse momento, Nebuzaradã e Beroso chegam, sendo que Beroso deseja uma audiência privada. Quando Daniel e seus amigos se preparam para sair, o rei os autoriza a ficar, dizendo que confia neles. Beroso e o comandante da guarda então apresentam algo que acaba de receber. Nebuzaradã fala que seus espiões interceptaram uma mensagem a caminho de Tiro. O rei lê a mensagem com atenção, e Daniel e seus amigos observam em silêncio. Após ler, o rei dá ordens para que Arioque prenda Joaquim imediatamente. Ele declara que tomará para si a responsabilidade de cortar o pescoço do traidor. Nebuzaradã e Beroso trocam olhares com Daniel e seus amigos, observando a reação deles. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.